Fala galera, beleza? Aqui é o professor Keyson Sucesso e hoje eu trago no canal uma revisão muito especial para você que vai encarar as provas da terceira etapa envolvendo trigonometria. Então vem comigo, acompanha essas resoluções, porque na aula do Keyson eu não me estresso, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Então vamos conferir essa revisão, galera, beleza? Questão de número 1, vamos lá. Um ciclista, depois de sofrer um forte acidente, volta a treinar em uma pista circular pertencente a um ginásio de sua cidade. No primeiro dia de treino, ele percorreu 3/5 dessa pista. Determine a medida do arco percorrido por esse atleta em graus. Muito bem. Nós sabemos que uma volta corresponde a 360 graus, né? Então, nós vamos pegar 3/5 de 360, ok? Feito isso, eu posso simplificar, ó, 360 por 5, que fica 72 graus, multiplicado por 3, ó, 3 vezes 72, que por sua vez é 216 graus. Tá bom? Então curta, comente e compartilhe esse vídeo, beleza? Sucesso total, show! Questão de número 2. Sabendo-se que cosseno de x é igual a 12 sobre 13, calcule tangente de x. Olha só, nós vamos colocar essa informação no triângulo retângulo. E aí nós vamos aplicar inicialmente o teorema de Pitágoras, ó. Então veja bem, nós temos aqui o ângulo x, ó. Definição do cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então eu vou chamar o cateto oposto de y. E com isso, aplicando o teoremazinho de Pitágoras, nós temos hipotenusa ao quadrado, ó, vai ser igual ao cateto ao quadrado, 12 ao quadrado, mais y ao quadrado. Então, nós vamos ter 169 é igual a 144 mais y ao quadrado. Por sua vez, y ao quadrado é igual à diferença de 169 menos 144, que dá igual a 25. Portanto, o y passa a ser a raiz quadrada de 25, que é 5. Por definição, a tangente do ângulo é o cateto oposto sobre o adjacente, ó. Então, nós vamos ter y sobre 12. Substituindo o y, que é 5, nós vamos ter 5 sobre 12. Beleza? Muito bem, sucesso total, show! Questão de número 3, olha só. Sabendo que seno de x é 3/5, calcule tangente de x. Beleza. Então, nós vamos ter o que, ó? Inicialmente, vamos desenhar um triângulozinho retângulo. E usar a definiçãozinha do seno, ó. O que é o seno no triângulo? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, ó. E aqui vai ser o cateto adjacente, que eu estou chamando de y. Aplicando o teoremazinho de Pitágoras, nós vamos ter 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais y ao quadrado. 25 é igual a 9 mais y ao quadrado. Y ao quadrado vai ser 25 menos 9, 16. Então, y é a raiz quadrada de 16, que é 4. Com isso, a tangente de x é o cateto oposto sobre o adjacente, ó. Então, vai ficar 3/4, beleza? Vamos lá, galera. Foco, sucesso total, hein? Tamo junto. Questão de número 4, ele diz assim: uma gangorra deve ser construída apoiando-a pelo ponto médio num suporte central
de meio metro de altura. Seus assentos, situados em suas extremidades, devem atingir no máximo 1 metro de altura e, ao tocar o solo, formar com este um ângulo de 30 graus, qualquer que seja o lado da gangorra a tocar o solo. Para que os assentos não ultrapassem a altura máxima estabelecida, determine o comprimento da gangorra. Beleza, então eu vou chamar o comprimento da gangorra de x, e aí basta pensar o seguinte, ó, olhando para o triângulo maior, eu vou dizer que esse 1 está oposto ao 30, então, por definição, eu vou aplicar o seno do ângulo. Ó. Seno de 30 vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Portanto, substituindo o seno de 30 por 1 meio, ó, nós vamos ter 1 meio igual a 1 sobre x. Produto meu pelos extremos, x é igual a 2 metros. Beleza? É isso, galera. Tamo junto. Sucesso total, hein? Show! Questão de número 5. André estava esperando a condução escolar quando percebeu que, pela posição do Sol, um poste projetava uma sombra de comprimento X conforme a figura. Pesquisando na internet, ele descobriu que aquele tipo de poste tinha 10 metros de altura. Como ele estava estudando trigonometria na escola, determine o comprimento da sombra dado tangente de alfa 4/3. Então, pela figura, nós temos que a tangente de alfa vai ser o cateto oposto sobre o adjacente. E comparando o que ele deu no enunciado com o obtido na figura, nós temos, ó, fazendo produto do meu pelos extremos, cruz credo, né, ó, 4x é igual a 30, x é igual a 30 dividido por 4, ou seja, 7,5 metros. Beleza? Tamo junto, sucesso total, hein? Show, galera, é nóis! Questão de número 6, ele diz o seguinte, olha, as alturas de dois prédios em relação ao solo são 2.640 centímetros e 4.720 centímetros. Do topo de um deles, ponto A, avista-se o topo do outro, ponto B, sobre um ângulo de 30 graus, em relação ao plano horizontal, como mostra a figura a seguir. Nessas condições, determine a distância de A até B. Então, ele quer essa distância aqui, ó. Ele te deu esse tamanho menor, 2.640, e te deu essa distância maior, 4.720. Fazendo a diferença, 4.720 menos 2.640, nós vamos ter quanto aqui, ó? Aqui 0, 8 vem 1, 0, 1.080 centímetros. Olha, então nós vamos ter esse triângulo aqui, ó, esse pedacinho aqui, 1.080, tá bom? Então, o 1.080, ele está oposto ao 30. Então, vamos aplicar o seno de 30, cateto oposto, ó, sobre a hipotenusa. Como o seno de 30 nós sabemos que é 1 meio, isso é igual a 1.080 sobre x, fazendo o produto meu pelos extremos, x vai ser igual a 2 vezes 1.080, que por sua vez vai ficar 2.160 centímetros. Beleza? Sucesso total, show! Questão de número 7. Analise a figura a seguir e responda o que é solicitado. Ó. Um avião está voando paralelamente ao solo conforme demonstrado na figura. Marcelinho, cuja distância dos olhos até o solo é de 1,5 metro, avista o avião com um ângulo de visão de 30 graus. Determine a distância do avião ao solo. Beleza, ó. Então, Marcelinho, 1,5 metro
E aqui eu vou chamar de x esse pedacinho. Ele quer a distância, ó, até o chão, que eu vou chamar de h. Como esse pedacinho aqui é 1,5, basta achar o x e somar com 1,5, beleza? Então, ó, o ângulo aqui, que ele fala 30 graus, vamos aplicar o seno do ângulo, olha. Beleza, ó. Seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Portanto, o seno de 30 substituindo por 1/2, ó, nós vamos ter aqui, fazendo o produto do meio pelos extremos, cruz credo, que o x é 20, né, ó. Não, no caso vai ser a metade, porque vai ficar 2x igual a 10, beleza? X é 5, muito bem. Aí, nesse momento, o valor do h passa a ser o valor do x mais 1,5. Então, 5 mais 1,5, 6,5 metros. Beleza? Então, o avião se encontra a 6,5 metros do solo. Show de bola. Sucesso! Questão de número 8. Determine o valor de π sobre 3 radiano mais π sobre 6 radiano em graus. Olha só, o π vale 180, né? Então, 180 por 3 mais 180 por 6, ó. Então, nós vamos ter 180 por 3, 60. E 180 por 6, 30. Juntando os dois, nós vamos ter um total de 90 graus. Beleza? É isso, galera. Sucesso total. Tamo junto. Show! Questão de número 9. Ó. Determine o valor de π sobre 4 radiano em graus. Ora, que tranquilidade, né? Como o π é 180, dividido por 4. Ó. Se não lembrar o número exato, vamos simplificando, ó, por 2. Vai ficar 90 sobre 2. E finalmente 90 dividido por 2, 45 graus. Beleza? Sucesso total. Show! Questão de número 10. Determine o valor de 150 graus em radiano. Então, para a gente fazer essa transformaçãozinha, ó, nós vamos pegar os 150, multiplicar por π e dividir por 180, né? Neste momento, galera, ó, nós estamos, ó, tome bufo, 0, né? E aí vai ficar 15 π sobre 18. Podemos simplificar por 3. Então vai ficar 5π sobre 6 radiano. Beleza? Sucesso total, hein? Show! Questão de número 11. Ó. Sabendo-se que seno de x é igual ao meio e que x é um ângulo do segundo quadrante, determine o valor da expressão seno de 3x mais cosseno de 2x. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos desenhar aqui para ter uma ideia um esboçozinho do ciclo trigonométrico. E aí, no primeiro quadrante, nós vamos pensar assim, ó. Se fosse no primeiro quadrante, o ângulo que o seno dá 1/2, 30 graus. Mas a nossa situação real está ocorrendo no segundo quadrante. Então, eu vou perguntar o que falta para 180, ó. 150. Então, 150 é o x. X é 150 graus. Beleza? Aí, vamos trabalhar com a expressão que ele está pedindo, ó. Ele quer seno de 3x mais cosseno de 2x. Então, vai ficar seno de 3 vezes 150 mais o cosseno de 2 vezes 150. Com isso, nós vamos ter seno de 450 mais o cosseno de 300. Como 450 foi superior a uma volta,
eu pego 450, divido por 360. 1 vezes 360, 360. O resto é 90. Então, eu vou substituir o 450 por 90. Então, vai ficar seno de 90. Mais 300, como está dentro de uma volta, basta eu identificar o quadrante e fazer a perguntinha quanto falta para 360. E lembrar o sinal com relação ao setaco, né? Ó, seno, tangente, cosseno. Ó. Primeiro e segundo quadrante. Primeiro e terceiro quadrante. Ó. Primeiro e quarto quadrante. Então, no quarto quadrante, o cosseno ele é positivo. Ó. E dessa maneira, o que é que a gente vai garantir aqui? Que o cosseno de 300 passa a ser igual ao cosseno de 60, que é justamente o que falta para 360. Olha, o seno de 90 é 1 e o cosseno de 60 é 1 meio. Tirando o mínimo, né? Ó, 2. Aqui subtende que tem 1. Dividimos 2 por 1, 2. Vezes 1, 2. Mais 2 por 2, 1. Vezes 1, 1. Então, nós vamos ter como resposta ó, 3 meios, que é a mesma coisa de 1,5. Beleza? Sucesso total. Show! Questão de número 12. Sabendo que seno de x é 4/5, determine cossecante de x. Então, basta lembrar o seguinte. A cossecante de x é o inverso do seno. Poxa, professor, é só isso? É. Então, você vai pegar ó, 1 sobre 4/5. E aí vai ficar 1 vezes 5 sobre 4. Que, por sua vez, é 5/4. Beleza? Sucesso total. Show! Questão de número 13. Se seno de x é igual a 1 meio e x é um arco do segundo quadrante, determine o valor de cosseno de 2x. Tranquilo? Então, vamos desenhar o ciclo trigonométrico para ter uma ideia, né? Do que vai acontecer, ó. E vamos fazer a seguinte condição, ó. Qual é o ângulo que o seno dá 1 meio? 30 graus. No segundo quadrante, vai ser o suplemento, o que falta para 180, ó. Então, aqui seria 150 graus. Esse é o x. Como a questão está pedindo o cosseno de 2x, substituindo o x por 150, nós vamos ter 2 vezes 150, que vai ficar o cosseno de 300. E aí, no caso, 300 passa a estar no quarto quadrante. Então, a gente vai fazer a perguntinha. Quanto falta para 360? Falta 60. Como no quarto quadrante o cosseno é positivo, por conta do setaco, 12, 13, 14, seno, tangente, cosseno, ó, o seno é positivo no primeiro e segundo quadrante, a tangente primeiro e terceiro, e o cosseno no primeiro e no quarto. Com isso, ó, nós vamos ter que o cosseno é positivo. Fazendo a substituição, nós temos, né? Cosseno de 60 igual a 1 meio. Beleza? Sucesso total. Show! Questão de número 14. Calcula o valor de cosseno de 315 vezes o seno de 120 vezes o seno de 225. Então, vamos focar no setaco. Ó. Setaco 12, 13, 14. Beleza? Seno, primeiro e segundo quadrante, positivo. Tangente, primeiro e terceiro. Cosseno, primeiro e quarto. Beleza, né? Feito isso, nós vamos ter o seguinte. 315 graus está no quarto quadrante. O cosseno é positivo. Então, eu vou trocar 315 por 45. Então, vai ficar cosseno de 45. 120 está no segundo quadrante. Então, o que é que nós vamos fazer? Ó? Trocar seno de 120
pelo seno de 60, porque no segundo quadrante o seno é positivo. E o de 225 está no terceiro quadrante, o seno é negativo. Então, menos o que passou de 180, ou seja, 45. Ó. Agora podemos fazer a substituição. Ó. O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, aqui vai dar menos. Ó, se multiplicarmos aqui raiz de 2 vezes raiz de 2, vai dar 2. Então, eu posso cancelar o produto dessas duas raízes com um 2. E aí vai sobrar menos raiz de 3 sobre 4. Beleza? Sucesso total, hein? Show! Pá! Questão de número 15. Sabendo que cosseno de x igual a 3/5, determine a secante de x. Olha, basta lembrar o seguinte. Secante de x é o inverso do cosseno. Então, no triângulo seria a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Então, basta inverter a fração, né? Ó. Então, vai ficar 1 que multiplica 5/3, que por sua vez, ó, 5/3. Beleza? Então, com isso eu finalizo essa belíssima revisão. Espero que todos vocês tenham uma excelente prova. Um abraço forte e até o nosso próximo encontro, beleza? Tamo junto, tô na torcida com vocês, galera. Sucesso total, hein? Show! E claro, compartilha com a galera esse vídeo, deixa seu like, ajuda esse canal a crescer, beleza? Tamo junto, galera. Show!